errado e a gente pensa em parar. É difícil tentar fazer dar certo sem ninguém pra ajudar. Vamos lá, galera! Vamos fazer uma live na hora do almoço, uma live totalmente desprogramada. Uma live totalmente desprogramada. Como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre 5 coisas que vão te empobrecer nessa quarentena. E eu tô aqui como teu amigo, como o Datena, o da bem. O William Bonner da verdade. O William Bonner que não mente. O William Bonner que não é pago para enganar a população. Vamos tirar essa live do ar, tá? Vai que o William Bonner processa a gente. Então vamos lá, galera. Vamos entrando, porque essa live vai ser muito foda. Live da hora do almoço agora. Faz o seguinte, Gabriel. Dá um pause aí nessa live do Instagram. Pessoal, a gente tá no YouTube aqui. A gente vai dar um pause e a gente já volta com vocês aí, tá? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos todo mundo entrando, Eu vou dar 2 minutinhos só pra galera toda entrar, pro YouTube avisar todo mundo. O que você vai fazer? Já bota na TV essa live, já chama todo mundo, entendeu? Aproveitar que tá todo mundo de quarentena aí, hoje eu tô animado, cara, Ontem a gente fez uma live muito foda aqui no YouTube, foi a Quarentena Milionária, e a gente vai repetir a dose, né, Léo? Vai ter quarentena milionária que dia? Tu fala da... Não é quarentena milionária, é como lucrando na quarentena, né? Dia 23. Dia 23, uma quinta-feira? Dia 23 vai ter uma outra live aqui no YouTube às 9 horas da noite, né? Live para marcar a história. Mas vamos entrando aí, porque eu tenho 5 coisas para te falar, que essas 5 coisas vão te fazer empobrecer nessa quarentena. Então, o que você vai fazer? Eu já quero todo mundo mandando essa live para pelo menos 3 pessoas, cara. Para pelo menos 3 pessoas. Pega o link, copia, já manda no WhatsApp. Por quê? Porque eu sei que tem um monte de gente, a tua mãe, teu pai, teu tio, seus vizinhos, esse pessoal todo tá perdendo tempo agora com o Jornal da Hora do Almoço. Enquanto era pra gente tá, destruindo tudo, era pra gente tá crescendo, evoluindo, entendeu? Então vamos lá, gente, quero todo mundo participando, quero todo mundo mandando essa live para todo mundo que puder agora, eu quero ver esse número aqui crescer, entendeu? Eu não gosto de fazer muito lives programadas, quando a gente avisa dá mais gente, né? Mas lives assim, eu fiquei pensando, quem tiver online vai se beneficiar porque essa live vai ser muito foda. Então a gente vai falar 5 coisas que vão te empobrecer nessa quarentena. Tá? E não é só isso, tá? Essa é só a chamada de ação da live. A gente tem muita coisa que eu vou falar para vocês nessa live. Eu preparei um conteúdo aqui incrível, fiz várias anotações aqui, porque gravar tudo na cabeça até eu que tenho déficit de atenção. Então, eu separei muita coisa foda aqui para vocês, fechou? Então, vamos lá, gente. Vamos começar com o conteúdo? Então, vamos quebrar tudo. Vamos lá. Vocês estão percebendo... Vai, Instagram pra mandar ver. Vocês devem ter percebido que o negão tá de casa nova. Olha que maravilha, eu tô de casa nova, gente. Troquei de casa, por quê? Aquela casa era muito foda, aquela casa era muito incrível. Só que essa casa aqui, ela é muito mais foda. Por quê? Pra você ter uma ideia, essa casa aqui, ela tem elevador, aquela casa não tinha. Essa casa tem 4 andares. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês essa casa na íntegra, pra vocês verem. Essa casa é foda. Pra vocês terem uma ideia... Até mostrei nos stories, essa casa aqui, ela tem tem uma sala, tem um cinema ali, a gente tem um cinema, e tem até poltrona reclinável assim, elétrica, velho. Você não tá entendendo. A gente quebrou tudo nessa casa aqui, de tão boas escolhas. Por que o Lance TK falou, eu falei 4 andares, ele riu? Eu não posso ter uma casa com 4 andares? Ô, Leonardo, tá errado? Eu não tenho uma casa com 4 andares? E por que ele tá rindo da minha casa com 4 andares? Ele riu da casa com 4 andares? Ele riu, ele falou 4 andares, kkkkkk. Ele deve estar comemorando, ele tá tipo, parabéns, é isso. É que na perspectiva dele, pra ele, isso não é possível, entendeu? Entendi. Ô, Lucas, desculpa, velho. É isso que você tem que... O Lance TK, você tem que melhorar teu mindset. Você tem que entender que essas coisas realmente acontecem. Beleza? Então vamos lá, gente, pra gente poder começar com o pé direito. Galera que tá no Instagram, galera que tá no YouTube, todo mundo colocando agora o Topo é Nosso
para mostrar exatamente o lugar para onde a gente está indo. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso porque há um tempo atrás eu decidi criar esse movimento chamado Topo é Nosso, porque eu percebi que tinha um monte de gente perdida, tinha um monte de gente que não sabia para onde ir, tinha um monte de gente com talento, tinha um monte de gente com habilidades, pessoas incríveis, verdadeiros super-heróis, super-humanos, jogando suas vidas no lixo porque simplesmente não tinha uma direção para seguir. Então eu falei, cara, eu preciso despertar nessas pessoas o desejo de vencer, eu preciso mostrar para elas para onde elas podem ir. E um monte de gente se contentando em ser cauda e não ser cabeça, um monte de gente se contentando em ser um monte de Zé Ninguém, um monte de gente se contentando em ser a escória da família, enquanto essas pessoas poderiam estar liderando, poderiam estar no topo, poderiam estar nos palcos, poderiam ocupar o primeiro lugar na lista. E foi por isso que eu decidi criar esse movimento, para dizer que o topo é daqueles que acreditam. E se vocês estão aqui é porque vocês acreditam, o topo é nosso. O topo é nosso, cara. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca mostrei em uma live. Vamos lá, vou mostrar uma parada para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo esse carinha aqui? Há um tempo atrás... Ih, caramba, machuquei a mesa aqui. Há um tempo atrás, quando eu mudei para outra casa, eu comprei muita decoração, várias coisas, né? E eu comprei esse astronauta aqui porque eu me impressionei com ele. Ele é um astronauta da NASA e tudo mais. E quando a gente estava criando esse movimento Topo é Nosso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que poderia representar o ápice do topo? O que poderia representar, assim, o ápice da realização, assim, sabe? Eu fiquei pensando, o que representa topo é alpinista, né? Alpinistas chegam no topo. Aí a gente teve a ideia de colocar uma montanha, um cara subir na montanha. Mas eu falei, cara, o duro que tem muita gente, eu também acho, muitas vezes, idiotice uma pessoa subir uma montanha, né? Não tô aqui criticando alpinistas, nem nada disso, tá, gente? Mas eu não iria. Eu fico pensando, pessoas arriscam suas vidas para, por exemplo, ir lá no Monte Everest e tudo mais. O que essas pessoas ganham com isso? Né? Hoje eu conheço alpinistas, tenho amigos alpinistas, hoje eu entendo a causa deles. Mas eu falei, cara, eu não posso, porque tem muita gente que acha que é idiotice arriscar a vida para subir no topo de uma montanha. E foi aí que eu olhei para esse astronauta e falei, é isso, cara. O astronauta, ô Gabriel, ô Léo, faz o seguinte, vai lá na cozinha e pega para mim a caneca do Topo é Nosso, a Neuma, sabe onde tá? Ou a Vanusa vai saber onde tá essa caneca, só para eu poder mostrar pro pessoal. Eu falei, cara, para poder simbolizar isso aqui, eu acho que o astronauta pode simbolizar esse movimento. Por quê? Porque o astronauta, ele é um cara que estudou muito. O astronauta, ele é um cara que ele sempre está 5, 10, 20 passos à frente da maior parte das pessoas. Para você ser um astronauta, você, além de ter muito conhecimento, você tem que aplicar o conhecimento. Para ser um astronauta, para você ter uma ideia, existe um treinamento que eles fazem antes de ir para o espaço. Eles têm que ir e ficar meses dentro de uma cápsula, sozinhos, sem falar com ninguém, para poder testar a resistência mental desses caras, para ver se eles não vão surtar lá no espaço, porque imagina, lá no espaço ele não pode sair correndo, lá no espaço ele não pode simplesmente abrir a porta e sair correndo, ele tem que ficar lá, ele tem que saber como é lidar com a mente dele. Ou seja, um astronauta é alguém que simplesmente aprendeu como lidar com o próprio corpo, como lidar com a própria saúde, ele aprendeu como lidar com o conhecimento, ele é um cara que está sempre um passo à frente de todo mundo. E esse cara, ele não está no topo de um prédio, esse cara não está no topo de uma montanha, esse cara simplesmente está no lugar mais alto do mundo. E ele chegou tão alto que muitas vezes eles saem fora desse nosso planeta. Então eu falei, cara, é o astronauta que tem que representar esse nosso movimento. Ninguém melhor do que um astronauta para mostrar o ápice do topo. E vai chover agora aqui, ó. E foi por isso que a gente criou esse movimento, olha aqui, ó, a caneca, ó. O topo é nosso. E foi inspirada nesse astronauta aqui, ó. Talvez vai estar meio torto, invertido, né? Mas para vocês entenderem aí, ó, o topo é nosso. Esse é o nosso movimento. Então
Então todo mundo colocando o topo nosso aí pra gente poder quebrar tudo. Deixa eu colocar o astronauta aqui. Então vamos lá. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Em algum momento da nossa vida, o fogo se apaga. Então não sei se você sabe disso, mas todo mundo tem uma chama interior. Todos nós possuímos uma chama interior. Essa chama é a chama, quanto maior for essa chama, quanto maior for esse fogo, quanto maior for essa quantidade de calor e energia, maior vai ser o nosso resultado. E todo mundo, quando nasce com essa chama queimando, essa chama lá no topo, essa chama simplesmente quebrando tudo. Ô Gabriel, pede pra Nath pegar os cachorros ali fora ali, porque eles estão simplesmente numa live paralela com o cachorro do lado. Só que tem um grande problema. O latido deles é desse tamanho, o desse cachorro é desse. Ou seja, os nossos cachorros, eles latem no alto-falante desse tamanho. O dos caras é um alto-falante de 18 polegadas. E o que acontece? Num período da nossa vida, quando a gente nasce com essa chama gigantesca. Mas o que acontece? Ao longo da nossa vida, pelo lugar onde a gente mora, no lugar onde a gente vive, essa chama, ela vai se apagando. Por quê? Porque o nosso pai, a nossa mãe, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas, elas começam a simplesmente jogar areia e água nessa chama. Então, pensa o seguinte, quando você é criança, você já chegou e pensou assim, caramba, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um cantor, eu quero ser... Léo, qual que era uma coisa que você queria muito ser quando você era criança? O que eu queria ser? O pessoal, o Léo, já que vem dar um oi na live aqui, ó. Olha aí, pessoal, o Leonardinho cortou o cabelo, tá bonito, hein, Leonardo? Hã? Caramba! Não, o cabelo, eu falei. Sim. Isso, você entendeu a alusão que eu falei, cabelo tá bonito, né? Uhum. Isso, beleza. O que você queria ser quando você era criança? Eu queria ser jogador de futebol. Jogador de futebol? Hoje a gente percebeu por que você não é. Tá tudo certo. No caso do Leonardo tem explicação. Mas a maior parte das pessoas, quando é criança, tem um grande sonho. E normalmente esse sonho, ele é muito viajado. Porque você já reparou, a criança não tem limite, a criança não tem um teto. Ela pensa numa coisa, ela fala, eu quero ser piloto de avião. Eu quero ser dono da Apple. Ele simplesmente joga, fala, eu vou comprar esse quarteirão. E o pai da criança fala assim, para de ser besta, moleque. Você fica aí pensando essas coisas, vai fazer um concurso. E normalmente o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas que estão ao nosso redor, elas matam essa chama que está dentro da gente. E quando a gente cresce, a gente simplesmente deixa de acreditar em coisas absurdas. E por que a gente deixa de acreditar em coisas absurdas? Porque a gente já não tem mais essa chama para poder dar força e voz para essas atitudes. Pensa o seguinte, vocês já ouviram falar de caldeira? Caldeira é uma maneira de gerar energia. Então, aqueles trens a vapor e grandes empresas hoje em dia, por exemplo, como usina de cana-de-açúcar, elas geram energia para alimentar as máquinas através de uma coisa chamada caldeira. Como é que funciona a caldeira? Na caldeira, você coloca fogo, esse fogo se transforma em vapor e esse vapor alimenta essa máquina. Precisa de fogo para gerar energia. E as pessoas não se deram conta que é esse fogo quem faz você realizar as grandes coisas. E talvez esse fogo dentro de você se apagou. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você que está no Instagram, você que está aqui no YouTube, de 0 a 10, quanto de fogo, esse fogo realizador, esse fogo que é capaz de mudar o mundo, existe ainda dentro de você? Eu preciso que você me fale com toda a sinceridade que tem no teu coração. Não é aquelas frasezinhas prontas de tipo assim, Thiago, a minha energia está 10. Se tiver 10, ok. Se tiver 11, ok. Mas eu preciso que você seja 100% real comigo, 100% verdadeiro comigo. Eu preciso que você participe, tá?
Olha lá, o Vinícius falou 11, um falou 10, outro falou 2, 5, 9, 7, 4, 10, 10, 0, 5. Eu preciso de verdade, gente. A galera do Instagram, Léo, me ajuda aí. Ô, Gabriel, como é que a galera do Instagram tá interagindo aí? Quanto de energia tem dentro de você? Quanto de... Dá uma nota de 0 a 10 para essa chama que tá queimando aí dentro aí. Vamos lá. 5, 7, 1000, 8, 1. E aí, Léo? A galera do Instagram não tem fogo nenhum queimando dentro deles, né? Já se apagou. É isso que eu tô falando. Você fica aí vendo só rede social, foto de homem com barriga trincada e mulher de bunda de fora, não tem chama nenhuma mais dentro de você. Então, por que eu decidi fazer essa pergunta? A galera do Instagram já tá indo ou não tá indo? Não tá indo ou a internet tá meio zoada aqui? Se tiver zoada, a gente coloca no 4G. Tá. E por que eu decidi fazer essa pergunta e por que eu quero que vocês sejam bem transparentes comigo? Porque a minha intenção é fazer com que essa chama volte a queimar. Mas essa chama queime de uma maneira como ela nunca queimou durante a sua vida inteira. A partir de agora, a gente tem a possibilidade de fazer com que essa chama queime de uma maneira que o mundo não compreenda ainda. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. Você está vendo essa garrafa aqui, fazendo uma propaganda para a Coca-Cola de graça, ou Coca-Cola patrocina nós. Pensa o seguinte, essa garrafa, ela está por aqui, certo? Qual que é a minha intenção? Eu quero que isso aqui aconteça, ó. Presta atenção. Você está queimando hoje, certo? Existe um nível de chama dentro de você, outros essa chama já se apagou faz muito tempo. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente mudou para essa casa, há 5 dias atrás, 4 dias atrás, quando a gente mudou para essa casa, o fogão, a gente achou que ele estava estragado, mas ele estava simplesmente fora da tomada. E aí, a gente tentava ligar ele, sabe? Tem aquele negocinho automático que dá aquele estralozinho de energia, sabe? E ele acende o fogão. E a gente achou que estava estragado, chamamos o pessoal para poder vir arrumar, e o cara falou assim, vê se ele tá ligado na tomada. Aí ele puxou o fogão para trás, né? O fogão só estava fora da tomada, e a gente desesperado, achando que o fogão estava estragado. Um fogão caríssimo, o fogão ali. E aí, para poder acender o fogão, como a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente usava aquele negocinho de fazer chama, sabe? Não era nem um isqueiro, era um negocinho diferente que faz chama assim. E quando você pega a chama e coloca ali, o fogo acende. E é isso que você talvez não percebeu. O que dá origem às queimadas? Uma chamazinha bem pequena surge no meio de uma floresta seca. E acontece que essa chama começa a incendiar. E ela começa a fazer com que outras coisas comecem a pegar fogo, cara. E quando a gente vai ver, a gente tem uma floresta toda pegando fogo, uma floresta toda em chamas. Isso quer dizer que quando você queima, quando você tem uma chama dentro de você, é impossível você não contagiar o mundo com essa chama. Quando você está com essa chama acesa dentro de você, com essa parada queimando, é impossível você não irradiar esse calor para o mundo. E é isso aqui que acontece. Eu vou te dar um exemplo. A tua chama agora está nível 3, nível 4, nível 5, e eu vou fazer uma cagada aqui, que depois eu vou me arrepender, mas vamos lá, não estava programado. Vai lá, Leonardo, você vai fazer o quê? Tá, vou dar um exemplo agora para você aqui. O Leonardo, ele nem é contra-regra, mas ele está atuando como contra-regra hoje aqui. Ele saiu louco na disparada para poder pegar uma parada lá. Não demora isso. Caramba, Leonardo, você tá aqui, tá, hein? Fechou. Vocês estão conseguindo ver essa caneca aqui? Todo mundo tá vendo? A galera do Instagram tá vendo? Olha aí, vê se a galera do Instagram tá vendo. Então pensa o seguinte, você começa a se encher, sabe? De energia, de conhecimento, de conteúdo, de vida. Só que tem um pouco só. Você tem para você. Sabe? Certo? E o que as pessoas não percebem é o seguinte, quando a sua chama tá pequenininha, quando o seu fogo tá pequenininho, ele não é suficiente ainda, sabe? Quando é muito pouca coisa, sabe? Quando você só é um tiçãozinho, não tem nem fogo direito,
Você, na verdade, você é um ladrão de energia, porque você ainda não tem energia suficiente para poder contagiar o mundo. E é a mesma coisa, como a gente tem pouca água dentro desse copo, esse copo ele precisa estar repleto. Então, o que normalmente acontece não é você abrir mão da tua água, é você roubar a água do outro. Quando você não tem fogo, você rouba a energia do outro. E ao invés de você acrescentar, você é um destruidor de vidas. Ao invés de você abençoar, você é um amaldiçoador de pessoas. Então, se você nesse exato momento não está com a sua chama ardente, queimando, saiba que você é um ladrão da chama dos outros. Não tem como você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é uma chama que contagia e acende as outras pessoas, ou você é um ladrão da chama do outro. Simples assim, não dá para ser as duas coisas. E a maior parte das pessoas é o que a gente chama de takers. Existem os givers, que são as pessoas que dão, que se doam, que entregam, que fazem, que geram resultado. E existem os takers, que estão ali para pegar, para roubar, para usufruir. Onde eles entram, eles pegam, eles não contribuem, eles não acrescentam. E a partir de agora, qual que é a nossa missão? Fazer com que essa chama queime. Fazer com que esse copo se encha. E vai chegar uma hora que esse copo vai encher. Está quase transbordando. E chega um momento que você está completo. Mas ainda não é o suficiente. Talvez você já saiba até o que vai vir depois disso aí. Quando você começa a se encher, a queimar, isso aqui começa a acontecer, ó. Presta muita atenção. É um exemplo bobo, mas que funciona. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Você começa a transbordar. É isso que acontece com você. Você começa a transbordar. A galera tá falando que a live tá travando aqui. Tá. Voltou? Voltou? Vamos lá. É que depende muito de uma pessoa para outra, mas live sem aviso, voltou. Tá, beleza. Então a gente precisa que você transborde. A partir desse momento você precisa transbordar. E não adianta a gente ficar com um monte de técnica, um monte de coisa, se você não entender as coisas principais que movem você e que fazem você ter resultado. E a primeira dessas coisas é a gente fazer com que essa chama queime, como ela nunca queimou, fazer com que essa chama, ela arda como ela nunca ardeu, certo? Então vamos lá, ó, galera, se tiver travando, aperta o F5 que a live volta, tá? Só atualiza que a live volta. A galera tá falando aqui que já voltou ao normal, fechou? Então vamos lá. A segunda coisa que a gente precisa compreender é o seguinte. Então, a primeira coisa que vai te empobrecer se você não compreender é que a sua chama precisa arder, essa chama precisa queimar, como ela queimava quando você era criança. E, na verdade, a nossa intenção é que você tenha uma chama que seja, na verdade, um incêndio. Seja muito maior do que uma única chama. Tá? Então vamos lá, a próxima coisa que eu preciso falar é uma frase que eu li hoje de manhã, que essa frase ela faz total sentido e essa frase vai clarear muita coisa que você está buscando respostas na sua vida, mas que você não tem a clareza para isso. Você simplesmente está perdido e tudo está 100% escuro. Por quê? Porque você não tem a clareza suficiente, a gente está aqui para te dar essa clareza, tá? Olha essa frase. Talvez você já tenha ouvido, mas eu vou te explicar de uma maneira como ninguém nunca te explicou. Essa frase fala o seguinte, é como se fosse uma espécie de oração. Ela fala assim, ó, Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e coragem para mudar o que posso, e sabedoria para entender a diferença entre as duas. A gente precisa pedir para Deus serenidade para aceitar as coisas que não dá para a gente mudar. E a gente precisa pedir coragem para a gente ir atrás das coisas que a gente pode mudar. Mas a gente precisa ter sabedoria para entender a diferença entre as duas. Sabe por quê? Porque tem muita gente achando que tem coisa que não pode mudar, mas essas coisas elas poderiam mudar. Eu vou te falar aqui uma lista de coisas que você realmente não pode mudar.
Você simplesmente caiu de paraquedas nessas coisas e simplesmente você tem que aceitar essas coisas, tá? A primeira coisa que você não pode mudar é a tua família, você nasceu nela. Não dá para você escolher a tua mãe, não dá para você escolher o teu pai, você não pode escolher os teus tios, você simplesmente nasceu nessa família e não tem o que você fazer. Entendeu? Não tem o que você fazer. A outra coisa que você não escolhe é a cor da tua pele. Eu nasci negro, talvez você nasceu branco, você nasceu índio, pardo. A gente não escolhe a cor da pele que a gente vai ter, com exceção do Michael Jackson, né? Mas até hoje ninguém descobriu o método dele, então a gente não escolhe a cor da nossa pele. Você não escolhe o teu sexo, você não escolhe o lugar onde você nasce. Eu nasci em Maringá, no Paraná. Eu queria ter nascido nos Estados Unidos, entendeu? Mas eu não posso escolher nascer nos Estados Unidos de novo. A gente não escolhe as nossas características físicas. A gente não escolhe se a gente vai ser baixo, se a gente vai ser alto, se a gente vai ter um metabolismo mais rápido, se a gente vai ter um metabolismo mais devagar, mais lento. São características físicas. Essa câmera aqui parou, Gabriel. Gabriel, essa câmera aqui parou. A gente não consegue escolher as características físicas que a gente nasce. Então, isso aqui eu estou te dando simplesmente um parâmetro para você compreender. Estou achando que a live aí travou. Vê se a live tá boa aí, Léo. Tá de boa? A gente precisa simplesmente compreender quais são as coisas que a gente não pode mudar. E pedir para Deus serenidade, calma, leveza, para aceitar que essas coisas são assim. Simples assim. Eu não posso mudar. Entendeu? Mas a gente precisa pedir coragem para a gente mudar as coisas que a gente realmente pode mudar. E aí vem uma parada muito foda. Olha isso aqui, ó. Teve um cara, um filósofo, esse filósofo chama Cícero, ele falou assim que a nossa vida se divide em duas coisas. Entre as coisas que a gente pode mudar e as coisas que a gente não pode mudar. E aí vem a outra coisa. Se a gente pode mudar uma coisa, por que a gente vai se preocupar? Se a gente não pode mudar uma coisa, por que a gente vai se preocupar? Você entendeu isso ou não? Presta atenção, eu vou repetir de novo. Se você não pode mudar uma coisa, não tem como mudar. Por que você se preocupa? Se você sabe que você pode mudar essa coisa, por que você está se preocupando? E tem muita gente que cobra das outras pessoas preocupação. Nossa, fulano, eu tô olhando para você, não parece que você tá preocupado. Por que você não tá preocupado? As pessoas, elas acham que a preocupação é uma coisa boa, mas não é. Por quê? Você sabe a definição de preocupação? Eu vou te falar a definição de preocupação agora aqui, ó. O significado de preocupação: uma ideia antecipada que gera sofrimento. A preocupação, ela só é uma ideia antecipada que gera sofrimento. Em tese, você nunca mais vai esquecer isso. Presta muita atenção no que eu vou te falar, galera do Instagram. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O que é a preocupação? A preocupação nada mais é do que pré-ocupação. Isso quer dizer o quê? Que você, lá no futuro, vai poder fazer uma coisa. Isso quer dizer que você não pode fazer nada, mas nesse exato momento, o teu cérebro gera uma preocupação em você. Faz você se ocupar agora por uma coisa que você pode resolver, ou faz você querer se ocupar agora, ocupar a tua mente com uma coisa que você não pode resolver. Ou seja, você tem um boleto que, sei lá, é de 50 mil reais que vence daqui 3 dias. Quando que esse boleto vence? Daqui 3 dias. Mas nesse exato momento você começa a pré-ocupar o teu cérebro com o pensamento de que esse boleto precisa ser pago. Eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que pagar o boleto. Mas pensar sobre o problema não resolve o problema. Quando a gente arquiteta a solução, é que o problema é resolvido. Mas na maior parte das vezes, a solução e o problema não são a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Se você tem uma caixa d'água
Imagina, você tem um reservatório de água, e esse reservatório de água está seco e todo mundo está morrendo de sede. Qual que é a solução? A solução não está no reservatório de água. A solução está em você cavar um poço que fica em outro lugar e buscar água lá. Ou seja, a gente ficar olhando para a caixa d'água vazia e desesperado porque ninguém tem água, não vai fazer a caixa d'água se encher. A gente ir atrás de um poço, cavar o poço, buscar, ou andar 20 quilômetros, pegar um balde e trazer água, isso resolve o problema. Ou seja, quando a gente se preocupa, a preocupação é olhar para o problema. Entendeu? O planejamento foca na solução. Entendeu a diferença? Preocupação, problema. Planejamento, solução. Quando a gente se preocupa, a gente está focando no problema. E quando a gente foca em algo, esse algo se expande. Quando a gente foca a nossa atenção em uma coisa, essa coisa se amplifica. Por exemplo, imagina que você tem um namorado, uma namorada, uma esposa, que seja. Se você começar a pensar agora que essa pessoa vai te trair, imagina, alguém chega para você e fala assim, Gabriel, sua namorada tá te traindo, cara. É sério? Tá te traindo. Você viu? Mano, eu não vi, cara, mas eu vi um negócio estranho, cara. Eu acho que ela tá te traindo. E aí o que acontece? O Gabriel chega e começa a pensar sobre isso. Caramba, ela tá me traindo, ela tá me traindo, ela tá me traindo. Ai, puta que pariu, ela tá me traindo. E aí ele começa a olhar para ela e as ações que ele achava que eram puras e simples, ele já começa a ver com maus olhos. Ele começa a interpretar diferente. Ele começa... Isso é o quê? Ele tá focando na traição. E por focar que a namorada dele tá traindo ele, esse pensamento se expande. Quando esse pensamento se expande, ele começa a agir de acordo com esses pensamentos. E isso que era simplesmente um pensamento do amigo dele, toma conta de toda a vida dele. Quando ele percebe, ele está tratando a namorada diferente, e ele começa a simplesmente destruir toda a relação dele. Por quê? Por conta de uma preocupação. Quando a gente foca no problema, o problema se expande. Quando a gente foca na solução, a solução se expande. Tudo que você focar vai se expandir. Se você foca na crítica, tá tudo certo aí? Se você foca na crítica, a crítica se expande. Se você foca na solução, a solução se expande. Então, nesse exato momento, eu quero te dizer, 97% das nossas preocupações não se concretizam. A gente se preocupa com coisas e, normalmente, a gente tem o poder de expandir os problemas. E eles são muito maiores na nossa mente do que, de fato, no mundo real. Para você ter uma ideia, as pessoas vivem uma vida 100% tranquila até descobrirem que estão com câncer. Elas tinham câncer há 5 anos e viveram tranquilamente. Quando elas descobrem que têm o câncer, elas morrem em 1 mês. Por quê? Porque a preocupação fez o câncer ser muito maior do que ele era. E esse câncer matou ela. E com isso eu quero te dizer a seguinte coisa. A maior parte das pessoas, nesse exato momento, está simplesmente focada em ganhar dinheiro, estão focadas em sair da crise, estão focadas em ter uma liberdade financeira, estão focadas muito na sua parte financeira, no seu sustento, porque esse momento que a gente vive agora, que é um momento de crise do coronavírus, que está pegando todo mundo. Eu vi, inclusive, alguns comentários de pessoas na live anterior que a gente fez, pessoas falando assim, Thiago, o que eu achava que não ia, que poderia demorar um pouco para acontecer, já está acontecendo. Pessoas falando assim, as comidas estão começando a faltar na minha casa. E nesse exato momento as pessoas estão se preocupando com isso. E o que eu quero te dizer, que durante muito tempo eu ajudei pessoas, eu faço isso até hoje. Eu ajudei pessoas e ajudo pessoas a alavancar sua vida através da internet, usando estratégias para poder ganhar dinheiro online. E os treinamentos, cara, são muito foda. A gente tem alguns treinamentos. Tem o Dominação Digital, tem o Desafio VGL. O Desafio VGL ensina você a vender através da internet, através de vídeo, grupo e live. O Dominação Digital te ensina como ganhar dinheiro através de posts nas redes sociais. E sabe o que eu percebi? Que boa parte das pessoas acaba não aplicando todos os treinamentos que elas fazem.
As pessoas, elas compram treinamentos, elas leem livros, elas fazem um monte de coisa e elas não conseguem mudar de vida, sabe por quê? Por uma coisa que eu acabei percebendo na minha própria vida. O que eu percebi? Eu acabei percebendo, baseado na minha própria experiência. Então, o que aconteceu? Eu era vendedor de doce, eu vendia doce na rua, com 14 anos eu comecei a vender doce na rua. A live travou, a live tá normal? O pessoal falou que travou, voltou. Tá, com 14 anos eu comecei a vender doce na rua. E vendendo doce na rua, eu tive várias frustrações, várias coisas, e a minha vida inteira eu me perguntava, o que eu preciso fazer para ser alguém de sucesso? E hoje, no lugar onde eu estou hoje, na situação, na posição de empresário de sucesso que eu me considero hoje, e, por exemplo, o Gabriel chegou e perguntou para mim ontem, Thiago, o que é um milionário? Milionário é alguém que já ganhou 1 milhão? Eu falei, não, Gabriel, milionário não é alguém que já ganhou 1 milhão. Milionário é alguém que tem mais de 1 milhão em patrimônio. Então, não é 1 milhão passar pela tua conta, é você ter um patrimônio avaliado em mais de 1 milhão de reais. Pode ser dinheiro na tua conta, pode ser bens adquiridos. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou um milionário, eu sou um milionário. Saindo de vendedor de doce a milionário, eu percebi que eu fiz 7 coisas que me fizeram prosperar. Foram 7 elementos que eu apliquei na minha vida. E a partir do momento que eu percebi que esses 7 elementos mudaram a minha vida, eu decidi transformar isso numa missão de vida. E foi aí que eu criei um método único, para poder ajudar outras pessoas. Então você agora, sabe por que você não consegue mudar de vida? Porque são 7 elementos para você trabalhar na sua vida, né? Então fazem assim. 7 elementos para você trabalhar na sua vida e mudar de vida. E aí você tenta ganhar dinheiro através da internet, mas ele é um só. E você faz curso, você lê livros, e a maior parte das pessoas tem 2 ou 3 desses elementos. E trabalham mais ou menos eles. Só que se elas não tiverem os outros, se elas não tiverem os 7 completos, elas não vão conseguir ter sucesso. E quando você sabe dessas 7 coisas e você começa a analisar a vida de sucesso de todas as pessoas que alcançaram o topo, você percebe que todas essas pessoas têm essas 7 coisas. E por isso eu decidi transformar esse método único e colocar todo esse método no único lugar. E hoje, uma coisa que eu quero falar, para quem está pensando que eu vou vender alguma coisa aqui, eu não vou vender nada, tá, gente? Eu estou preocupado com vocês. Não vou vender nada para você nessa live. Fica tranquilo. Se desarma aí, tá? Ele vai vender. Não vou vender bosta nenhuma nessa live. Não vou vender nada. Eu decidi fazer essa live porque eu estou preocupado com vocês. Uma coisa, esses 7 elementos têm o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Então, muita gente se pergunta assim, Thiago, eu quero abrir um negócio. Você precisa dessas 7 coisas. Você precisa trabalhar esses 7 elementos na sua vida. Thiago, eu quero ser um advogado foda. Esses 7 elementos. Thiago, eu quero ter um casamento de sucesso. Você precisa trabalhar esses 7 elementos. As pessoas não se dão conta, mas esses 7 elementos são... Pensa o seguinte, é como o ar que você respira, é como a água que você bebe. Se isso não tiver na tua vida, você não vai chegar. E é um método único, exclusivo. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você pode ler a quantidade de livros que você quiser. Porque foi baseado na minha experiência de vida que eu fiz isso. Eu criei um método simples e único que funciona para qualquer pessoa. É a prova de falhas. E sabe quanto tempo você demora para poder aplicar isso e mudar a sua vida e ter o sucesso que você gostaria de ter? 21 dias só. 21 dias. E o que eu decidi fazer? Eu criei um grupo no WhatsApp. E esse treinamento, eu vou abrir para vocês aqui o valor dele. Ele custa R$ 1.500. Esse treinamento se chama mutação. Porque você vai simplesmente se transformar numa outra pessoa. Você vai se transformar num super-humano. Esse treinamento se chama mutação. E o mutação, eu criei um grupo no WhatsApp. Onde nessa quinta-feira, por conta só do coronavírus, a gente sentou com a nossa equipe e a gente falou, cara, o que a gente pode fazer para transformar essa geração? O que a gente pode fazer para simplesmente fazer com que as pessoas usem a quarentena para mudar de vida? E por conta disso, o que a gente fez? A gente simplesmente criou um grupo no WhatsApp, onde a gente vai criar uma condição assim, idiota, ridícula, de tão barata, para que todo mundo que está nessa live, que na verdade não que todo mundo está nessa live, para que todo mundo que está nesse grupo, você consegue jogar o link aqui, pessoal, aqui?
para que todo mundo que está nesse grupo tenha a oportunidade de mudar de vida e aplicar esses 7 elementos na sua vida. Pessoal que está no Instagram, o link está na bio, tá, pessoal? E o sucesso, ele não é óbvio, ao contrário do que muitos pensam. Não é óbvio. Se você simplesmente pegar uma rua qualquer, você não vai chegar nos Estados Unidos. Se você simplesmente dobrar à direita na rua da sua casa, você não vai sair em São Paulo, a não ser que você morar lá. Ou seja, o caminho para o sucesso não é óbvio. O Rodrigo Soares falou, tá vendendo. Rodrigo, infelizmente tem muita gente que acha que o sucesso também vai vir de graça. E é uma das coisas que você não vai compreender. Eu não estou vendendo nessa live. Não vou vender. Foi justamente por isso que eu criei um grupo no WhatsApp para as pessoas que estiverem... Uma coisa, você não é obrigado a clicar para entrar no grupo do WhatsApp, é só para quem quer. É só para quem quer, você não está sendo obrigado não, cacete. Eu não estou obrigando aqui ninguém não. Uma coisa, você não quer entrar no grupo, o problema é teu. Eu tenho a vida que eu quero. Decidi fazer essa merda dessa live na hora do almoço. Fiz essa merda dessa live na hora do almoço. Entendeu? 12h49. Porque eu quero vender. Mano, se eu quiser não trabalho pro resto da vida, desgraça. Se eu quiser não trabalho nunca mais. Você tá achando que eu preciso do teu dinheiro? Esse é o grande problema. Tem gente que acha que o sucesso vem de graça. E sabe por que a gente cobra por treinamento? Porque os livros que eu ganhei, eu não leio. Eu só leio os livros que eu comprei. Porque a gente só dá valor pelas coisas que a gente sabe que custa alguma coisa pra gente. Sem sacrifício não existe valorização. Pode ver num relacionamento, a pessoa que mais se doa, normalmente é a pessoa que menos é valorizada. Já reparou isso? A menina corre atrás do cara e o cara esnoba. Quando a menina começa a esnobar o cara começa a correr atrás. Quando a pessoa percebe que é difícil ter aquilo, ela dá valor. E aí um desgraçado chega aqui e quer as coisas de graça. Eu não vou te dar treinamento de graça, sabe por quê? Porque eu sei que você não vai fazer. Se eu soubesse que todo mundo fosse botar em prática, eu não cobrava um centavo. Um centavinho sequer. Mas tem um monte de gente que não aplica. Se não pagar pelas coisas, não dá valor. Pode ver esse monte de filhinho de papai que pai dá carro, pai compra as coisas, leva pra Disney, o cara olha pro pai e bate e manda o pai tomar no cu. Ou seja, todo mundo sabe que quando a gente tem tudo de mão beijada, a gente não dá valor. Eu poderia simplesmente dar todos os treinamentos que eu tenho de graça para vocês. Só que tudo que vem fácil, vai fácil. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que mesmo fazendo todo o esforço do mundo, não vão ter R$1.500 para poder adquirir esse treinamento que vai mudar de uma vez por toda a sua vida. E é por isso que na quinta-feira, a partir das 9 horas, a gente vai fazer uma condição única, foda, especial. Só para as pessoas que estiverem nesse grupo. Não quer entrar, problema é seu. Quer mudar de vida, cola comigo. E uma coisa que eu quero te falar. Esse método, ele é único. Você não vai encontrar em lugar nenhum. 2, em 21 dias você vai ter sua nova vida. E 3, ele é a prova de falhas. Não tem como dar errado. Se você aplicar as 7 coisas que eu vou te ensinar e começar a aplicar e usar esses 7 elementos na sua vida, olha o que eu estou falando. Na verdade, escuta aí, olha. Não tem como dar errado. Depois de ter feito vários treinamentos com várias técnicas para ganhar dinheiro, eu percebi que as pessoas elas precisam trabalhar outras coisas que elas ainda não se deram conta. E é por isso que eu digo que é a prova de falhas. É simples. Eu não uso um monte de linguagem robuscada, um monte de tecniquez. Não. Vocês sabem disso. Eu não fico usando um monte de palavra difícil. Eu sou um cara simples, cara. Vim da periferia. Entendeu? Eu sei exatamente o que eu precisei fazer para chegar. E posso ser bem sincero com vocês? Isso eu quase não falo, tá? Era para eu ser um bandido agora.
Se eu não tivesse aplicado essas 7 coisas na minha vida, era para eu estar preso, talvez, agora. Talvez eu seria um traficante. Talvez nesse exato momento eu não estaria gravando essa live aqui, tendo a oportunidade de transformar a vida de tantas pessoas através do poder de Deus, que Ele concede essa oportunidade para a gente ajudar outras pessoas. E sabe por quê que eu tenho tanta certeza que eu não seria alguém de bem agora? Porque tenho vários casos na minha família de pessoas que estão presas. Eu tenho primos, eu tenho tios que já roubaram, já assassinaram, já sequestraram, e hoje estão atrás das grades, estão presos. Ou seja, eu tenho um histórico familiar para te dizer que era para eu ser um Zé Ninguém, era para eu ser um derrotado. Mas eu tô aqui para mostrar para você que se eu, com essa cara, eu não sou lindo não, mano. Não sou bonito não. Eu não sou um gênio. Eu só sou um cara esforçado. E se você estiver disposto a pagar o preço, a se dedicar e botar essas 7 coisas em prática na tua vida, cara, é um método único. Você pode ler quantos livros você quiser, você não vai achar isso aí. Só através dessas 7 coisas que eu consegui mudar de vida. E eu tenho certeza que Napoleão Hill escreveu várias coisas. Fulano de tal escreveu várias coisas. Um monte de gente escreveu várias coisas. Mas você quer saber? Esses caras não viviam no Brasil. O Brasil é terra de doido, cara. O que acontece aqui, só acontece aqui. Eu li todos esses livros que você imaginar, fiz um monte de treinamento, fiz um monte de coisa, aprendi todos os métodos possíveis que vocês imaginarem. Muita coisa funciona. Só que no Brasil, o buraco é mais embaixo. Falar lá dos Estados Unidos é simples. Eu quero ver falar daqui do Brasil, onde não tem nem água encanada em casa. Onde mais de 50% da população não tem nem esgoto em casa. O cocô do cara sai na porta de casa. Falar lá dos Estados Unidos, de um monte de método, é fácil. Eu quero ver você falar daqui do Brasil, parceiro. E eu criei esse método único, exclusivo, a prova de falhas de 21 dias. O link do grupo do Mutação, na verdade não é do Mutação, é um grupo do WhatsApp, onde quinta-feira a gente vai fazer uma condição especial que a gente nunca fez, a gente só tá fazendo isso, o Léo tá olhando no meu olho, a gente sabe disso. A gente nunca fez isso. A gente só tá fazendo esse valor por conta dessa crise do coronavírus. E a gente quer transformar o máximo de vidas possíveis. Galera do Instagram, o link tá na bio. Clicou no link, não conseguiu ser reacionado, já tá funcionando. Pessoal que clicou no link e deu algum problema, deu algum erro, aconteceu qualquer coisa, clica no link de novo aí. E vamos continuar com a nossa live, que o conteúdo não para. Uma coisa que eu quero te dizer. Lembra que eu falei? Existem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode mudar. Então, para você poder compreender isso, pensa o seguinte. Quem aqui já jogou carta? O brasileiro tem que jogar truco, né? Pôquer é jogo de rico. Pobre joga truco. É um negócio de gritar na meia, mano, eu adoro truco. Quiser jogar um truco, coloca em casa aqui que nós vai jogar um truco. Entendeu? Botar dinheiro na mesa valendo uma Coca-Cola, só não posso sair valendo ping e grade de cerveja que eu não bebo. Mas joga a Coca-Cola na mesa, bota a mãe, bota a tia, bota o carro, nós vai apostar. Truco! A gente gosta de jogar truco. E quando a gente joga baralho, né, a gente embaralha ali e a gente dá as cartas. Dá as cartas. Quando você joga truco, eu sei que existe um tal do camaço que o pessoal fala, né, o macete, que você embaralha as cartas de um jeito lá e tal, mas esquece tudo isso. Quando as pessoas dão as cartas, você escolhe quais as cartas que vêm? Você não escolhe quais as cartas que vêm. E você quer saber? Na vida, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Na vida, você não escolhe as cartas. Porém, como é que a gente consegue ganhar um jogo de baralho se a gente não consegue escolher as cartas? Porque é você quem determina o que você vai fazer com as cartas que você ganhou. E jogando baralho, presta muita atenção no que eu estou te falando agora. Jogando baralho, eu percebi que muitas pessoas perderam grandes jogos com todas as cartas na mão. Eu já vi muita gente com um monte de carta foda perder jogo. E eu já vi um monte de gente sem nenhuma carta boa sair vencedor da partida. Porque não é as cartas que você ganha que determina quem você vai ser, mas o que você vai fazer com essas cartas.
E o grande problema das pessoas é que elas acham que é as cartas que determinam o jogo. E ainda estão torcendo para o mundo virar as cartas. E aí você olha para o governo e fala, pô, bem que o governo podia me dar um zap, né? Ô, embaralha de novo aí, Leonardo. O que foi, Léo? Eu não entendi o que o Ayrton Souza respondeu, que ele falou: nós te damos a moeda mais importante de todas, Thiago, nós te damos nosso tempo, então não venha dizer que você cobra pelos treinamentos, porque não iríamos dar valor... Tá, vamos lá. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ayrton Souza. O Ayrton Souza falou assim, nós te damos a moeda mais valiosa de todas, que é o tempo. Então não me venha dizer que você não cobra pelos seus treinamentos, que a gente te paga com a moeda mais valiosa. O Ayrton, eu vou colocar agora todo mundo que está nessa live aqui, pessoal, eu quero pedir só uma licença para vocês para eu falar com o Ayrton. Ayrton, chega mais aqui. Eu quero ser bem sincero com você. Eu não sei os resultados que você tem. Mas se você está aqui assistindo a minha live, é sinal que você está aqui para querer aprender comigo. E sendo bem sincero, Ayrton, qual hora você acha que é mais cara? A minha ou a sua? Se eu falar 1 hora sobre coisas que eu aprendi, que eu sei, que eu já fiz na minha vida, o quanto de resultado você vai ser capaz de gerar com essa 1 hora de conteúdo que eu te falar? Vamos inverter, Ayrton? Se eu ouvir por 1 hora tudo o que você tem para dizer, o que eu vou conseguir fazer com isso? Baseado nisso, Ayrton, qual hora você acha que é mais cara? Então, sendo bem sincero, eu não quero esse seu tempinho de 50 centavos. Pega esses seus 25 centavos de tempo que você está me dando, que você está falando que você está pagando, que o seu tempo é valioso e você paga em tempo. Usa esse tempo para você. Para de dedicar ele para mim, então. Porque, sendo bem sincero, Ayrton, eu não preciso do teu tempo. Eu não preciso da tua atenção. Eu não preciso da tua audiência. E muito menos de ler um comentário merda que nem esse. Pessoal, vamos, por favor, nesse exato momento, nos unir no nosso coro da alegria. Eu sei que vocês estavam esperando por esse momento, eu só estava esperando um otário e retardado aparecer. Vamos lá, igreja, todos juntos. Hashtag Vaza Ayrton. Vamos lá, pessoal. Hashtag Vaza Ayrton. Eu não sei que essa desgraça tá... Por que esse pessoal vem na live do Negão, Léo? É porque é o tempo deles... Eu não sei. Cara do céu. Tem tanta live de gameplay por aí. Umas lives de Minecraft, coisa mais linda. Uns desenhos coloridinhos, Gabriel. Coisa mais bonita. Tem Free Fire, pessoal sai atirando no outro. E coisando. Tem, ó, agora, nesse exato momento, ó, tá começando o jornal hoje. Tem reprise de... Meu Deus do céu, faz o seguinte, investe. Você não quer entrar lá no grupo para mudar de vida e ter acesso à mutação? Se você tem dúvidas em relação à mutação, entra lá no grupo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Você não precisa gastar teu tempo e teu dinheiro para mudar de vida com mutação, entrando lá no grupo e pegando a oferta especial que vai ter quinta-feira. Sabe o que você faz? Assina o Globo.com. Globo.com é foda. Você tem todas as novelas que a Globo já fez em HD? E quer saber? Você ainda tem os melhores momentos do Big Brother. Ou seja, o pessoal que escolhe ficar de quarentena todo ano, 3 meses, e vocês estão reclamando aí, para concorrer a R$1 milhão. Ayrton, faz um favor para nós aí. Vai caçar o que fazer. Só isso, cara. Sai da live do Negão. Eu não quero te bloquear. Eu odeio, mentira, eu adoro bloquear pessoas, quando é como você. Então, gente, não sejam como o Ayrton. Quando vocês verem uma oportunidade valiosa como uma live dessa, eu sei, não, a gente não precisa nem falar, eu sei que vocês valorizam. A gente só tem que falar isso porque tem gente que vai morrer pobre. Não tem jeito. Tá vendo como pobreza é uma escolha?
E essa escolha começa aqui, ó, no pensamento. Quando a gente não consegue valorizar, quando a gente não é grato, quando a gente não valoriza a oportunidade, as pessoas, a gente já está fadado ao fracasso. Hoje eu estava indo na rua, e aí eu vi um palio bem velhinho assim, passando do meu lado. Eu não vi a pessoa que estava lá dentro. E quando eu olhei para aquele palio bem velhinho, que devia ser um palio, sei lá, 95, 2000, sei lá. Nem sei se tinha palio nessa época, eu sei que era bem velho, estava bem surrado. Eu fiquei pensando, mal essa pessoa sabe que o palio, a aparência do carro que ela dirige, na maior parte das vezes, reflete o próprio pensamento dela. A aparência que a tua casa tem, a aparência que a tua bancária tem, a tua conta bancária tem, a aparência que o teu carro tem, a tua própria aparência, nada mais é do que um reflexo dos seus próprios pensamentos. Porque, lembra que eu falei? O que você foca, expande. Se você foca na pobreza, a pobreza expande. Se você foca na crítica, a crítica expande. Se você foca na negatividade, se você foca na escassez, isso se expande. E o primeiro passo para ser alguém de sucesso é reconhecer as outras pessoas de sucesso e reconhecer que você pode aprender com elas. O primeiro passo para ter sucesso é admitir o sucesso alheio e vibrar com ele. Porque quando você se irrita com o sucesso do outro, você está mostrando para o teu cérebro, para o teu corpo, para as tuas células, que o sucesso é ruim. Quando você vê uma barata passando, você fica feliz pela barata? Não, você fica com nojo. E o teu cérebro sabe exatamente o que fazer com uma barata, matar. E eu não quero uma barata perto de mim. Quando eu ver uma barata, eu vou matar. Quando você vê alguém de sucesso e você se irrita com o sucesso da pessoa, você está mostrando para o seu corpo, para o teu cérebro, para as tuas células, que o sucesso é como uma barata. Quando eu ver o menor resquício disso, eu vou destruir, eu vou matar, eu não vou deixar que isso aconteça na minha vida. E quando você vê alguém de sucesso e se irrita com isso, você está mostrando para o teu corpo que ele jamais